Mulheres, vocês sabiam que o urologista cuida da sua incontinência urinária? Estamos aqui hoje com o Dr. Danilo Friaça. Dr. Danilo, muito bem-vindo ao podcast PES. A gente fica muito feliz de receber um urologista com a sua formação e a do formação com o Dr. Gustavo Friaça também, né? São duas formações impecáveis aqui no podcast. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Dr. Leonide. Muito obrigado. É um imenso prazer participar aqui do podcast PES. É um podcast que cada vez vem crescendo mais. Verdade. Graças a Deus. Então, Dr. Leonides, durante a formação urológica, a gente vê sobre a incontinência urinária feminina. É uma parte da urologia que a gente estuda bastante, tem ambulatórios, tem cirurgias, principalmente a incontinência urinária de esforço, que é onde a gente corrige com sling, e a famosa bexiga caída, que em termos médicos é a cistocele. A gente também passa por ambulatórios e cirurgias para correção, que é a correção de cistocele, a famosa bexiga caída. Doutor Danilo, então vamos por partes, que o senhor falou muita informação. Vamos lá. Mulher que teve vários partos normais, está tendo perda de xixi, que define incontinência urinária, ela pode procurar o senhor para poder fazer essa correção de incontinência urinária de esforço, essa perda de xixi quando tosse, quando espirra, quando faz algum esforço, quando pega algum peso. O senhor consegue trabalhar nessa parte da correção dessa incontinência? Isso mesmo. Essa incontinência urinária de esforço, aos mínimos esforços, ao tossir, espirrar, dar risadas, nós corrigimos com um procedimento chamado sling. Então, é um procedimento que a urologia também é capacitada para fazer e corrigir isso. Doutor Danilo, então vamos por partes. Então, quando a mulher ela sente que a bexiga entrou para dentro da vagina, às vezes ela até toca e sente que a bexiga pesou para dentro da vagina, que a gente chama isso, termo popular, bexiga caída, nosso termo técnico é uma cistocele. A urologia corrige esse problema também, doutor Danilo Friaça? Isso, doutor Leonides, também corrigimos. Na urologia, a gente passa por esse estudo da incontinência urinária, também da correção de cistocele, que é a famosa bexiga caída, que a paciente sente um desconforto em região de baixo ventre, sente um desconforto na hora de urinar, fala que a bexiga está pesada, e aí a gente vai examinar, realmente a bexiga está caída, que é a cistocele, e a gente faz uma cirurgia corrigindo isso. Doutor, não, então é muito importante deixar claro que a uroginecologia é uma parte da urologia, também. Então, vocês trabalham, vocês estudam, existem ambulatórios, que são locais que vocês só tratam mulheres com esse tipo de problema, E vale lembrar, só para a gente reforçar, que para você ser urologista, você tem que ter 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, que foi no caso do senhor que o senhor fez, isso. Mais 3 anos de urologia e tudo isso fazendo 60 horas por semana de prática. Ou na época do senhor já tinha mudado isso aí, doutor? No papel é 60 horas. Mas é bem mais, né, doutor? Mas bem na mais, prática é diferente. E conta pra gente, onde foi que o senhor fez residência mesmo, doutor? A residência de cirurgia geral eu fiz no estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba. E a residência de urologia eu fiz em Campinas, no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Eu fiz em Campinas, que é São Paulo, Dr. Mário Gatti, o hospital, é um dos melhores do Brasil, não é não, doutor? Eu tô errado com essa informação. É considerado um dos melhores do Brasil mesmo, o fluxo muito grande, a gente atende população bastante abrangente do SUS, tanto de Campinas quanto da região de Campinas. Às vezes vai até paciente do interior de Minas Gerais lá, então assim, é um hospital enorme, cara, bastante fluxo. O Dr. Gustavo Friaça, ele fez residência onde? Ele fez a urologia dele e a cirurgia geral dele também no Mário Gatti, em Campinas. Então, peraí. Então, vamos revisar aqui. Então, nós temos 2 profissionais, uma equipe que fizeram a residência num dos melhores hospitais do Brasil, atendendo em São Luís dos Montes Belos. Isso é um privilégio muito grande para a população, doutor. Eu acho que vale a gente reforçar isso daí, porque às vezes vê o senhor jovem desse jeito aí, Não imagino o tanto que trabalhou para estar com esse título de urologista hoje, E ainda num hospital de referência nacional, E a população não precisando mais procurar centros como Goiânia,
São Paulo, né? Entendeu? Não tem mais essa necessidade, porque vocês fizeram lá e estão trazendo a rotina desse hospital referência aqui para São Luís Montes Belos, né? Com certeza, doutor Leonides. A gente está trabalhando, durante a residência, né, fizemos um papel bastante importante de estudo, dedicação, aprendizados, várias noites estudando e operando, trabalhando, atendendo pacientes que realmente realmente necessita bastante do atendimento urológico. Então, a gente está trazendo todo o conhecimento lá do estado de São Paulo para cá, que considerado um estado que na medicina é o estado Bem avançado, né? bem avançado, modernidade, tudo, querendo ou não, chega lá, né, bem antes que aqui. E a gente está querendo trazer tudo para cá, né, Que bom, doutor. para a população. Doutor, conta pra gente, qual que é a idade que o homem deve procurar para poder começar o check-up dele urológico? 40 anos, né? Isso a gente segue as normas da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, a partir dos 40 é importante o homem estar já procurando para fazer os exames. E quais são esses exames, doutor Danilo Friaça, que o homem poderia estar fazendo? E a pergunta, toque retal, doutor, dá para escapar ou tem que fazer? O exame importante é hemograma, uma ureia, creatinina para ver a função renal, PSA total, PSA livre para a gente dar uma avaliada em rastreamento de câncer de próstata precocemente. Importante ver testosterona e também o toque retal. Toque retal a gente hoje em dia, a gente avalia muito o PSA e também tem outros meios como a ressonância. A gente conversa com o paciente e vê se realmente, se for necessário, a gente tem os valores de PSA que a gente avalia de forma anualmente. Dependendo do crescimento desse PSA, dessa curva do PSA, a gente fala da importância do toque retal. Você teria coragem de fazer um preenchimento peniano? Você sabe para que serve um preenchimento peniano? Estética íntima? Doutor Danilo, explica pra gente que esse é um assunto que está muito em alta, né? O pessoal tem falado muito sobre preenchimento peniano, se aumenta o tamanho do pênis, se não aumenta, se engrossa, se não engrossa, riscos, com quem que é o profissional que eu deveria fazer. E a pergunta talvez mais importante, qual o profissional que corrige as intercorrências que pode acontecer? Porque assim, não existe, se você for atravessar uma rua, existe a chance de você ser atropelado. Por mais que seja raro isso acontecer, existe. Então, existem intercorrências. Então, quem que é o profissional mais habilitado para estar fazendo um preenchimento peniano? Quem que é o profissional que está mais habilitado para corrigir qualquer intercorrência nessa parte da estética masculina? O preenchimento peniano, ele não altera o tamanho do pênis. Ele apenas altera como se a gente como se dissesse a gente fosse modelar o pênis. Ele vai alterar a espessura do pênis e não o tamanho do pênis. Então, o urologista, ele é o profissional que estuda toda a anatomia do pênis, toda a fisiologia do pênis. Então, ele sabe de forma bem correta aonde aplicar o medicamento para causar o preenchimento peniano e não ter intercorrências. Porém, é um exame, é um procedimento que pode causar intercorrências, porém, o profissional mais habilitado, com certeza, vai ter menos intercorrências. Porém, se acontecer, quem corrige isso é também o urologista. Doutor, profissional não médico fez um preenchimento peniano e deu intercorrência. Para quem que ele vai ligar? Vai ligar para o urologista. Então, por que não fazer com o urologista? Essa é a grande questão que eu nunca entendi. Não existe outro profissional que não seja aquele que seria capaz de corrigir um problema que deveria fazer um procedimento. Profissionais que não estão habilitados a corrigir a intercorrência inerente ao seu procedimento, não deveria fazer. Então, com certeza, o urologista é o profissional capacitado para poder fazer o procedimento e para poder cuidar. Doutor, aumenta mesmo o tamanho do pênis ou não? Conta pra gente. Não, doutor Leonides, não aumenta, apenas faz como se diz, o engrossamento do pênis. Então, ele pode ficar mais grosso, então? Pode ficar.
Então, mas aumentar o tamanho, não. então, quando o cara for pra praia, que ele tiver de sunga, pode dar a impressão dele tirar onda, né? Dá pra tirar uma onda, não dá? Isso mesmo, pode dar essa impressão, mas aumentar mesmo o tamanho Tá não interfere. Tá certo. Doutor, e quanto a aqueles pacientes que às vezes estão cansados, e não digo os idosos, não, pacientes jovens, homens, que às vezes queira fazer uma investigação de testosterona, ou alguma coisa assim, igual o senhor estava falando daquela rotina, né? Que testosterona estiver baixo. O urologista, ele faz também essa reposição hormonal, ele faz o desmame de quem está usando testosterona, porque na academia está cheio de pessoas que estão malhando sem acompanhamento. Então, a pergunta que eu faço, ô doutor, o urologista, ele acompanha as pessoas que estão em tratamento ou com acompanhamento médico ou não, para a reposição de testosterona ou não? Ele é capacitado para fazer a reposição hormonal da testosterona se ela estiver abaixo da normalidade para a idade. Não são todos os homens que têm um valor de testosterona e tem que ser acima daquele valor. Não é isso. É dependente muito da idade. Um paciente de 60 anos, um paciente de 30 anos são valores diferentes de testosterona. Mas hoje em dia, como você mesmo começou a citar, cada vez está acontecendo mais de pacientes mais jovens com testosterona baixa. Não só com a idade, que a gente sabe que com a idade a testosterona pode ir caindo. A partir dos 45 anos, a testosterona é normal em todo homem começar a cair. Porém, tem meios que a gente faz com que mantém ela no nível bom, no nível normal, no nível saudável. No nível que não vai te deixar indisposto, no nível que vai te deixar com bastante disposição durante o dia. E aí manter a libido preservada. Então, assim, pacientes com 30 e poucos anos hoje em dia, está deixando de fazer, está muito sedentário, está deixando o exercício físico de lado, até mesmo pelo ambiente de estresse do trabalho, ou trabalha muito, chega cansado, má qualidade de sono, isso tudo pode fazer com que a testosterona possa cair. E vir uns sintomas de indisposição, fadiga, libido baixo. Então, o urologista trabalha nessa área, nesse momento de agir e fazer com ajudar esses pacientes, se estiver precisando de uma reposição hormonal, repor sem causar efeitos adversos. Doutor, foi muito produtivo esse bate-papo nosso. Falamos sobre incontinência urinária feminina, falamos sobre rotina masculina, né, que a gente não podia deixar de falar, e falamos sobre estética, né, genital masculina, e falamos sobre a parte de reposição hormonal, que eu acho tão importante. Esses são assuntos que a gente poderia estar falando a noite toda aqui, que teria assunto, porque realmente faz parte da rotina do homem, né? Que nós, homens, nós não somos tão cuidadosos com a nossa saúde igual as mulheres. Né? Eu tiro até de base os pacientes do câncer de pele. Às vezes o paciente chega assim, doutor, meu nariz caiu aqui ó, na minha mão, você acha que pode ser alguma coisa? Ao contrário da mulher, ela procura o cuidado, ela procura a atenção com lesões muito menores, com suspeitas muito mais iniciais do que o homem. Então nós devemos aprender que faz parte da nossa rotina o cuidado, né? Nós não temos esse cuidado. E o urologista é o nosso principal amigo, né? Então, na hora que a gente fez 40 anos, né? Todo mundo deve procurar o urologista. O senhor atende onde, doutor? Conta pra gente. Quais são as cidades que o senhor está atendendo? Atualmente, estamos fazendo atendimento, né? Eu e o meu irmão, Gustavo Friaça. A gente tem o consultório da Urofriaça em São Luís de Montes Belos, no Hospital Vital. E também em Porá, no espaço chamado JN Empresarial. A gente atende lá também. Também temos o consultório da Urofriaça lá. Então, São Luís e região, né? E Porá e região também. Né? Região também. Que bom, doutor. Eu vou pedir o Pedro Lucas para colocar o telefone na descrição desses dois locais que vocês atendem. E gostaria de agradecer mais uma vez pela presença, né? Pelo bate-papo agradável e produtivo. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, doutor Leonides, pelo convite. E espero que possa voltar aqui mais vezes a gente conversar sobre mais outros assuntos que tem bastante assunto aí da urologia. Bastante relevância, né, doutor? Bastante, com certeza. Bastante. Muito obrigado. Grande abraço a todos.